Bom, para além disso, Kawaguchi, nós tivemos a informação que foi divulgada de uma socialite, né, que acabou, que encantou funcionários da OTAN em Nápoles, mas na verdade seria uma espiã russa, segundo os investigadores, a Maria Adela. Ela que se passava por uma design de joias e, na verdade, integrava essa agência de inteligência militar russa. E isso a gente fala pouco, né, sobre essa área de espionagem, mas ela está muito presente, principalmente nessa região. Sim, dentro da área de conflito da Ucrânia, ela é super presente e também ali em toda a região, os países vizinhos da Europa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, é muito comum em Mykolaiv, que é o principal bastião, a principal fortaleza ucraniana ali no sul da Ucrânia. Eles que estão impedindo o avanço das tropas russas em direção a Odessa para fechar a conquista do litoral. E o que me informaram ali do campo de batalha, combatentes, é que eles receberam briefings aí que tem uma quantidade de espiões muito grandes no terreno. O que esses espiões fazem? Eles seguem os militares na rua, porque os militares têm permissão para sair dos quartéis, eles têm alguns dias de folga durante a semana e eles podem comprar mantimentos para complementar aí a sua alimentação, podem ter alguns horários de lazer. E esses espiões seguem esses combatentes para descobrir onde que ficam os quartéis, onde que ficam as bases ucranianas, passam essas coordenadas para a artilharia russa e a artilharia russa bombardeia esses locais. Também existe, é claro, os espiões ucranianos infiltrados dentro do território conquistado pela Rússia. Esses espiões, eles também são chamados, esse trabalho de espionagem é uma parte que os partisans fazem. Quem são os partisans? São os guerrilheiros, um movimento da resistência ucraniana que tenta causar problemas aí para os invasores russos em áreas que foram invadidas. Então, o que eles fazem? Eles descobrem onde ficam depósitos de munições, onde que estão os aquartelamentos, onde que estão as peças de artilharia russa e passam essas informações para o exército ucraniano, e o exército ucraniano vai tentar bombardear, vai tentar fazer ataques aéreos com drones ou com aviões de caça para tentar destruir essas posições. Então a espionagem ela é muito comum lá na Ucrânia. Eu mesmo, quando estava fazendo trabalho de cobertura, diversas vezes fui detido por agentes da inteligência ucraniana, porque eles pensavam que eu poderia ser um espião. Por que isso? Porque muitos desses espiões, eles inclusive se disfarçam de jornalistas para conseguir as informações. Pedem uma entrevista e vão descobrir, o militar acaba, por sua vaidade, de repente mostra onde que está o aquartelamento e esse espião travestido de jornalista acaba passando essas informações para a força inimiga. Então, por isso, os jornalistas acabaram ficando até numa situação complicada, que acabam sempre sendo alvo de desconfiança das autoridades dos serviços de contra-espionagem. Bom, você sabe que nesta sexta-feira o primeiro-ministro da República Tcheca, país que atualmente preside a União Europeia, declarou que vai convocar uma reunião urgente para abordar a crise energética desencadeada após a ofensiva russa na Ucrânia. Os 27 Estados-membros da União Europeia pretendem diminuir sua dependência do abastecimento de petróleo e gás russos. Mas isso não é nenhuma novidade, né, Kawaguchi? A impressão que dá é que eles estão com um certo delay, estão demorando a responder a essa necessidade de repensar o consumo de energia russo. O gás, por exemplo, a ideia da União Europeia era cortar em 2/3 o consumo de gás em um ano. Mas eles estão achando difícil isso, então eles já reduziram a meta, falaram, ó, nos próximos 7 meses, a gente vai tentar cortar em 15% o consumo de gás. A ideia toda é evitar uma ação que a Rússia deve fazer agora com a chegada do inverno. Agora é o fim do verão ali na Europa, né? Então a gente vai ter o inverno em alguns meses e aí aumenta o consumo de energia, o consumo de gás, e o gás que faz a geração de energia elétrica em muitos países da Europa. Então o que está acontecendo?
A ideia da Rússia, eu conversei com muitos analistas militares e todo mundo está com uma ideia mais ou menos parecida. Eles acham que a Rússia, é claro que é muito difícil prever o futuro da guerra, mas a Rússia deve levar uma guerra de atrito até o inverno. O que significa uma guerra de atrito? É uma guerra que você tem muita violência, mas as posições no campo de batalha elas acabam não mudando muito, porque é muito difícil, nenhuma tropa nem outra tem poder militar suficiente, a supremacia militar para conseguir tomar o terreno da outra. Só que elas continuam se bombardeando, continuam se atacando, sem mudar muito as posições no terreno. Os analistas militares com quem eu conversei, eles dizem que essa situação deve se prolongar até pelo menos o inverno, para que a Rússia lance uma ofensiva, mas uma ofensiva no campo econômico e não necessariamente no campo militar. Essa ofensiva vai ser reduzir aí o fornecimento de energia para a Europa. Hoje em dia, a Europa, 40% do gás fornecido para a Europa vem da Rússia. A Rússia lucra, para você ter uma ideia, 420 bilhões com o envio de petróleo, por exemplo, para a União Europeia. E a ideia é que a Rússia, para forçar os países europeus a diminuírem o seu apoio político à Ucrânia, ela vai diminuir essas exportações de petróleo e de gás natural. O centro de equilíbrio da Ucrânia, segundo os analistas militares dizem, é o apoio que ela recebe dos Estados Unidos e dos países europeus. Então, a ideia da Rússia agora é fazer essa ofensiva econômica para fazer com que cada vez mais os governantes europeus tenham dificuldade com a sua opinião pública. As populações vão ver as contas de energia subirem e talvez tirem o apoio a esses governantes que estão apoiando a Ucrânia. Se esses países deixarem de apoiar a Ucrânia, ela vai perder a sua linha vital de suprimentos aí que permite que ela continue na guerra. Então a ideia de Moscou, em teoria, é fazer com que a Ucrânia se renda se ela perder o apoio dessas nações ocidentais por causa da pressão econômica relacionada à energia. Agora, Kawaguchi, se os países pobres estão sentindo, né? A gente até pode achar, não, mas os países ricos vão conseguir dar uma volta, vão encontrar alternativas. Por exemplo, a Suíça está entre os países mais ricos do mundo, mas a sua dependência do gás russo e da energia nuclear francesa ameaça a nação alpina com falta de energia ou até apagões no próximo inverno. Com a guerra na Ucrânia e a redução do fornecimento de gás russo para grande parte da Europa, a ameaça de escassez de energia se torna cada vez mais real, para além do poder econômico da nação, Kawaguchi. Exatamente, e a gente já viu os líderes europeus eles podem cair, por exemplo, eles podem ter diversos outros motivos, como por exemplo, a gente teve o Mário Draghi da Itália que caiu, mas ele caiu num contexto aí de alta de preços, de inflação relacionada à guerra. A gente tem uma substituição do Boris Johnson, é claro que foi por causa de um escândalo local, mas o pano de fundo também é esse aumento de preços. Se a gente pegar a Suíça, é um caso muito curioso, porque ela é parecida com o Brasil, em certo ponto. Grande parte da energia elétrica que alimenta a Suíça, ela vem de usinas hidrelétricas. A Suíça é aquele país super montanhoso, tem as montanhas, o Monte Everest e tal, e tem muitos lagos nessas montanhas, e eles montaram uma série de barragens e hidrelétricas, só que, como a gente conhece bem aqui no Brasil, o fornecimento de energia hidrelétrica, ele depende das barragens, dos reservatórios de água estarem cheios. E isso acontece muito bem no verão lá da Suíça, eles ficam cheios por causa do degelo das montanhas, então eles sem problemas conseguem a energia elétrica. Só que durante o inverno, está toda aquela região congelada, os lagos ficam com menos água e eles não conseguem gerar energia elétrica. A gente conhece bem essa realidade aqui no Brasil, né? Então, para suprir a energia elétrica que eles não têm durante o inverno, eles acabam comprando gás da Rússia e energia nuclear da França. A Rússia está diminuindo o fornecimento de gás. A França está com problemas técnicos nos reatores dela, então está
praticamente aí a capacidade dela em algumas usinas chegou a ser diminuída pela metade. Então eles mal estão conseguindo suprir a energia que a França precisa. Imagine conseguir exportar essa energia para a Suíça. Isso é uma lição até que a gente pode aprender aqui do Brasil, porque essas fontes de energias renováveis, apesar de elas serem muito boas para o meio ambiente, elas são intermitentes, elas dependem de fatores climáticos para fornecer a energia elétrica. Bom, nesse teatro de operações, tanto os russos como os ucranianos esperam uma ação prolongada. Porém, a Ucrânia, ela pretende uma ofensiva para tentar desequilibrar a Rússia, o Kawaguchi. A gente chegou a falar sobre isso. E isso vem ganhando força, né? Muito em função da propaganda do Zelensky. Essa ofensiva ela foi anunciada pelo Zelensky em 24 de julho. A ideia era tomar a única cidade grande que foi invadida pelos russos, que fica a oeste do rio Dnipro. O rio Dnipro é aquele rio que corta a Ucrânia pela metade. Então esse rio é um obstáculo natural que impede ou dificulta a passagem de reforços e de mantimentos para a cidade que está a oeste do rio. Por quê? Porque os ucranianos eles têm bombardeado as duas maiores, aliás, são duas pontes para rodoviárias e uma ponte ferroviária que passa em cima desse rio Dnipro. Então, esse seria a melhor oportunidade para os ucranianos conseguirem retomar território. Por que é importante para eles? Primeiro, para dar um ânimo nos combatentes ucranianos, que até então só têm perdido território. Eles conseguiram retomar alguma coisa ali perto de Kiev, a capital, mas é questionável se a Rússia decidiu se retirar por vontade própria ou se foi por conta da ofensiva, da contraofensiva deles ali perto de Kiev. É claro que eles lutaram bem, eles conseguiram defender a sua capital. Mas nesse caso agora da contraofensiva no sul é um pouco controverso, porque até agora eles não conseguiram tomar ou chegar nos arredores da cidade de Kherson. Então uma das hipóteses, tem duas hipóteses: ou eles falharam militarmente, eles não conseguiram a superioridade militar, que é aquela que você tem que ter mais tropas, mais equipamento, você tem que ter generais que saibam fazer boas manobras no terreno, e você depende das armas americanas. A outra hipótese é que foi uma manobra diversionária, ou seja, eles falaram, o Zelensky falou, nós vamos contra-atacar aqui para a Rússia tirar as tropas delas do leste e defender aquela região sul. Não dá para saber, mas a verdade é que a contraofensiva ela ainda não se materializou da forma que o Zelensky prometeu. Agora, Teatro de Mykolaiv, palco de tragédia, volta com alguns fundos de ajuda europeus. Eu queria agora agradecer, antes de tocar nesse assunto, queria agradecer a toda a rede Jovem Pan de rádios pela audiência. A hora certa são 11h54. Continuamos no YouTube e também na TV. Mykolaiv, o teatro volta com alguns fundos de ajuda europeus. A equipe do teatro teve 2 meses para transformar um refúgio a 4 metros abaixo do solo em uma sala para um público de 35 pessoas. Em tempos normais, a companhia atuava em um auditório de 450 lugares. A gente está com imagens aí dos atores, né, na área de maquiagem e todos esses preparos. Existe, Kawaguchi, uma necessidade, né, de retomar ou de trazer essa normalidade ou passar essa mensagem de que as coisas estão bem, apesar do confronto. Não, com certeza. Isso tem a ver com a sanidade mental dessa população. Eles passam a maior parte do tempo dentro das suas casas. Quando tem as sirenes de ataques aéreos, eles têm que correr para porões. Não existe mais praticamente vida social, existem toques de recolher, são muito poucos restaurantes, por exemplo, que ficam abertos. Então esse tipo de iniciativa é muito importante. Eu me lembro que quando eu estava na capital Kiev, era normal, relativamente normal, a gente vê o esforço do governo ucraniano para promover concertos de música, apresentações de teatro,
que aconteciam dentro das estações do metrô. O metrô na capital ucraniana foi completamente parado durante a fase inicial da guerra, em que havia muitos bombardeios na capital, e as pessoas passaram a viver dentro do metrô. E aquilo também virou um palco para apresentações. Você tinha desde pronunciamentos políticos, você tinha encontros de autoridades internacionais ali, entrevistas coletivas, mas você tinha shows de música, teve cantores famosos até de outros países que se apresentaram dentro do metrô, que é construído para ser um abrigo antiaéreo, e a gente vê aqui em Mykolaiv a mesma coisa muito semelhante acontecer. A gente lembra que Mykolaiv é o olho do furacão hoje, é onde acontece a maior concentração de tropas, tanto russas quanto ucranianas, e se houver aí um avanço tanto do lado da Rússia ou do lado da Ucrânia, provavelmente vai acontecer nessa cidade aí. Agora, o que a gente percebe com 185 dias de invasão é que toda a parte do conflito entre Rússia e Ucrânia está em torno justamente de Zaporizhzhia, da usina nuclear, ou seja, da parte do combustível, da queima de combustível, como você trouxe essa semana aqui, e provavelmente a gente vai continuar ainda nesse debate enquanto o tema Zaporizhzhia estiver prevalecendo. Sim, existe. O que aconteceu nessa semana da usina ser desconectada e depois reconectada é muito significativo. Mas quando ela foi reconectada à rede de energia ucraniana, é uma notícia positiva. Por quê? Ela indica duas coisas. A Rússia não cumpriu aquele temor da Ucrânia de roubar a energia feita na usina de Zaporizhzhia e redirecioná-la para territórios ocupados ou para a própria Crimeia. Ela foi reconectada e continua alimentando a rede ucraniana. Ela é responsável, quando ela atua em sua normalidade, ela é responsável por cerca de 20% do suprimento de energia da Ucrânia. Só que tem um lado negativo. Quando ela é desconectada e reconectada à rede de energia, isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque a rede, a usina nuclear, ela precisa de uma alimentação de energia elétrica externa que não dependa da sua própria geração de energia. Por que isso é importante? Porque isso alimenta um sistema de resfriamento dos reatores nucleares e das piscinas de combustível nuclear já utilizado. Isso depende de bombas que movimentam água, um sistema hidráulico, e sem energia ela não funciona. Se os técnicos não são hábeis para fazer aí as trocas de equipamentos, fazer esse sistema de resfriamento funcionar, pode haver um vazamento de energia atômica muito prejudicial. Queria só levantar um ponto rapidinho, William. Nesse fim de semana, aqui no Brasil, vão ser celebrados o Dia da Independência da Ucrânia, que aconteceu na quarta-feira. Então, principalmente no sul do país, vão acontecer festas. Só que as pessoas estão com medo. As pessoas estão diminuindo as festas que normalmente a comunidade, porque eles têm medo de ações de pessoas pró-Rússia contra essas festas que acontecem aqui no Brasil.